Boa noite, sejam bem-vindos ao podcast da OMC. E hoje vamos tratar de vários assuntos do Apocalipse, também dos abandonos dos animais e sobre os anjos. E hoje estamos aqui com o pastor Ronaldo. Boa noite, pastor Ronaldo. Boa noite, paz seja contigo, Deus abençoe você e abençoe também todos aqueles que têm assistido ao nosso podcast. Quero agradecer a mais de 1 milhão de pessoas que visualizaram o nosso podcast nesses últimos 90 dias. Pastor Ronaldo, vamos começar sobre o Apocalipse. Quais ensinos do Apocalipse existem e em qual você acredita? Existem 3 tipos de ensinos sobre o Apocalipse. O pré-tribulacionista, que é aquele que acredita que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação. O tribulacionista, que é aquele que acredita que o arrebatamento da igreja vai acontecer na metade da grande tribulação, e existe o pós-tribulacionista, que é aquele que acredita que o arrebatamento vai acontecer no final da grande tribulação. Eu acredito no pré-tribulacionista, eu sou pré-tribulacionista, eu acredito que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Em Apocalipse 3,10 está escrito: porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu te guardarei do tempo da provação que virá para provar os habitantes da terra. Então observe que existe uma promessa de Deus nesse versículo. Se você guarda a palavra de Deus, Deus vai guardar você desse tempo de grande tribulação que virá sobre a face da terra, que vai ser um tempo terrível. Se eu pedir você para guardar algo precioso, tipo assim uma joia, um ouro ou um dinheiro, o que você vai fazer? Você vai deixar na vista de todas as pessoas? Não, você vai guardar, vai tirar daquele ambiente e vai colocar dentro de um cofre, num lugar seguro. E é o que Cristo vai fazer com a igreja. Ele vai arrebatar a igreja para ele, no encontro nas nuvens, nos céus, e a igreja estará ali festejando as bodas do Cordeiro, ou seja, uma festa de casamento entre a noiva de Cristo, que é a igreja e Cristo, durante 7 anos nos céus. E nesse período de 7 anos vai estar acontecendo aqui a grande tribulação. Agora observe também que em Zacarias 14 diz o seguinte: eis que eu vejo o Senhor e todos os seus santos com ele vindo com poder e glória. Ou seja, Zacarias fala sobre a volta de Cristo e diz que os santos do Senhor vêm com Cristo na volta dele. Em Apocalipse 19 também diz que Jesus ele aparece nos céus na volta dele e ele volta acompanhado pelos seus santos. Como que você pode vir para um lugar se você já está nele? Então, se a igreja estivesse aqui, ela não podia estar voltando com Cristo. Ela vai voltar com Cristo porque ela foi arrebatada antes. E qual a sequência dos acontecimentos dos finais dos tempos? A sequência do Apocalipse é fácil para você entender. E eu vou explicar de maneira simples e objetiva. Primeiro, para nós que acreditamos no pré-tribulacionista, ou seja, que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, o que acontece? A sequência o arrebatamento da igreja acontece, depois do arrebatamento já se inicia imediatamente a grande tribulação, depois vem o final da grande tribulação, e aí no final da grande tribulação vem a volta de Cristo, depois da volta de Cristo vem o milênio, depois do milênio acontece o juízo do grande trono branco e depois o lago de fogo e enxofre. Esta é a sequência dos finais dos tempos. Eu já vi muitas pessoas colocando data no arrebatamento. Pode acontecer isso? Não. Tem uma data específica? Não tem uma data específica. Jesus, ele disse que esse dia, essa hora do arrebatamento, ninguém sabe. Só o Pai Celeste que sabe. Então, se qualquer pessoa der data, essa pessoa é um falso profeta que está enganando as outras pessoas. Então, não acredite em datas. E quem passará pela grande tribulação? Quem passará pela grande tribulação são os ímpios, os judeus e também a igreja apostata, a igreja da apostasia. E quem são essas pessoas? Os ímpios são aquelas pessoas que não são judeus e também não receberam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. São chamados de ímpios, pessoas que vivem impiamente, vivem no pecado.
A igreja da apostasia é aquela que aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas não tem o Espírito Santo. Mateus capítulo 25 fala da parábola das 10 virgens. O número 10 significa totalidade no hebraico, ou seja, quando Jesus fala da parábola das 10 virgens, ele está falando da totalidade da igreja na face da terra. E ali ele divide essa igreja em duas partes, a igreja prudente e a igreja nécia tola. A prudente tem azeite na sua lâmpada e a sua lâmpada está acesa. A tola, a nécia, não tem azeite na sua lâmpada e a sua lâmpada está apagada. E a Bíblia diz que a trombeta soou, o noivo chegou, e aquelas que tinham azeite na sua lâmpada e a lâmpada estava acesa, entraram para o palácio, para o casamento, para as bodas do cordeiro, para as festas. E as outras que não tinham, ficaram do lado de fora, onde houve choro e ranger de dentes. Ou seja, o que é a igreja apostata? É aquela que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, batizou nas águas, mas não cuidou em receber o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo não vai ser arrebatado no dia do arrebatamento. Vai ficar, e a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. Então, essa igreja da apostasia vai ficar na grande tribulação. E os judeus? Quem são os judeus? Os judeus de Israel, os descendentes da nação de Israel. Eles vão também passar pela grande tribulação, exceto aqueles judeus messiânicos, que reconhecem que Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas, receberam a Cristo, têm o Espírito Santo, no dia do arrebatamento também serão arrebatados. Ou seja, nós temos que estar preparados a todo tempo, porque não sabemos o dia do arrebatamento, então nós temos que estar preparados todo o tempo. Exatamente. Não deixar para a última hora. Temos que estar preparados. Por isso que a Bíblia diz, vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. E o que são os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças descritas no livro de Apocalipse? Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças descritos no livro de Apocalipse são as pragas que serão lançadas sobre a face da terra na grande tribulação. Os 7 selos vão atingir, são pragas que vão atingir a terça parte da humanidade. As 7 trombetas vão atingir a terça parte da natureza e as 7 taças vai atingir a nível global, tanto a natureza quanto também os seres humanos. Então eu vou repetir, os 7 selos vão atingir a terça parte da humanidade, as 7 trombetas vão atingir a terça parte da natureza e as taças vai atingir todo o globo, tanto natureza quanto, por exemplo, os seres humanos. Vou dar exemplos sobre essas pragas, alguns exemplos. Por exemplo, o sol ele vai aquecer 7 vezes mais. Então observe, hoje foi um dia de calor. Em alguns lugares, como por exemplo nos Estados Unidos, deu 41 graus. Aqui também no Brasil, multiplica isso por 7. Eu não tenho como fazer essa conta aqui agora, eu não sou bom de conta. Mas vai ser terrível, vai dar mais de 200 graus. Por isso que a Bíblia diz que as pessoas esconderão nas cavernas para tentarem se proteger. E observe que está tudo caminhando para esse cumprimento. Se você vê na internet hoje, está sendo divulgado a construção de vários bunkers, ou seja, estruturas, megas estruturas sendo construídas pelos governos do mundo inteiro para que as pessoas escondam dentro da terra se caso houver uma guerra nuclear. Tá ok? Mas isso tudo também é para o cumprimento da palavra que diz em Apocalipse que as pessoas se esconderão da ira do Deus Todo-Poderoso dentro da terra. E haverá escassez de comida na grande tribulação? Sim, haverá escassez de comida na grande tribulação. Em Apocalipse capítulo 6, fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E o terceiro cavaleiro é a fome. E esse cavaleiro vai matar a terça parte da humanidade através da fome. Agora, presta atenção, se você falar hoje que tem fome em vários lugares, sim, é um cumprimento de Mateus capítulo 24, que Jesus disse que um dos sinais dos últimos tempos seria fome em vários lugares. Mas essa fome da grande tribulação não será em vários lugares, será em todo o mundo, em todo o globo terrestre. Vai pegar todas as pessoas. A Bíblia diz que os ricos, eles darão de tudo para comprar uma mão de farinha.
Olha para você ver, darão de tudo, as pessoas darão tudo, carro, casa, tudo para comprar uma mão de farinha, de tanta escassez que vai ter de comida. Deuteronômio capítulo 28, versículo 53 e diante, diz que a mulher mais mimosa, a mais delicada no seu meio, que de tanto delicada que ela não coloca nem a planta dos pés no chão, esta mulher, ela vai ter filhos para comer com placenta e tudo, por causa do aperto e da fome que ela vai ter. Também diz que o homem mais amigo, aquele homem mais chegado, aquele homem mais honesto, também vai matar o próximo para se alimentar dele, ou seja, vai haver canibalismo na grande tribulação. Em Salmos também diz que as pessoas comerão as suas fezes e beberão as suas urinas. Quando Samaria foi cercada pelo exército inimigo, a Bíblia diz que houve fome em Samaria e as pessoas começaram a se alimentar umas das outras. E ali tem a história de uma mulher que combinou com a outra de se alimentar do próprio filho. Ou seja, cozinharam e comeram aquele filho. E depois a outra mulher no outro dia não deixou que o filho dela fosse cozinhado e servisse de alimento. Então o rei rasgou as suas vestes e chorou amargamente por causa daquela tragédia que estava acontecendo em Samaria por causa da fome. E essa fome que aconteceu em Samaria vai acontecer na grande tribulação em todo o mundo. Por isso que eu digo para você, receba Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nós não estamos brincando de pregar o Evangelho. Creia em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida para que você seja livre da grande tribulação e você não passe por isso. Em Daniel, no capítulo 7, versículo 25, diz que o anticristo, ele destruirá os santos do Altíssimo. E quais são estes santos? Sendo que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, segundo a visão dos pré-tribulacionistas. Segundo a visão dos pré-tribulacionistas, a igreja será arrebatada antes, ou seja, os santos serão arrebatados antes. Então, quais santos que vão ficar na grande tribulação? Eu já expliquei, mas vou repetir. Serão os santos chamados de apostatas, ou seja, apostasia. O que é apostasia? É a mistura do santo com o profano. É aquela pessoa que recebeu a Cristo, ela levantou a sua mão, aceitou Jesus, ela confessou Jesus diante dos homens, ela foi batizada nas águas, ela se tornou um santo do Senhor. Porém, por algum motivo, ela se deixou ser enganada e viveu uma vida promíscua, uma vida de pecado. Isso se chama a apostasia. E a Bíblia fala claramente que nos últimos dias a terra seria tomada por apostasia em vários lugares. É um dos sinais da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja também. Ou seja, a apostasia, a mistura do santo com o profano. Então, esses santos que o anticristo vai perseguir são aqueles que não serão arrebatados. Por exemplo, Mateus capítulo 25 fala da noiva tola, nécia, que vai ficar e vai haver choro e ranger de dentes. É essa noiva que vai ser perseguida pelo anticristo, e o anticristo vai ter poder de perseguir essa noiva, vai ter o poder de vencer ela e o poder também de matar, porque é o tempo dele na grande tribulação. Pastor Ronaldo, vamos falar um pouco sobre a volta de Cristo. A volta de Cristo e o arrebatamento da igreja é a mesma coisa? Não, a volta de Cristo e o arrebatamento não são as mesmas coisas. A volta de Cristo é um evento e o arrebatamento é outro. O arrebatamento acontece primeiro, antes da grande tribulação. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, está escrito: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Ou seja, no arrebatamento da igreja, Cristo não vem aqui na terra. Ele chama a igreja ao seu encontro. A igreja encontra com Cristo nos ares e a Bíblia diz que estará para sempre com o Senhor. A volta de Cristo já está escrito em Apocalipse capítulo 19, quando Cristo vem e ele sim colocará os pés no Monte das Oliveiras. E como será a volta de Cristo? A volta de Cristo vai acontecer da seguinte forma: vai haver a Guerra do Armagedon, que é a Quarta Guerra Mundial, e a Bíblia diz que estarão todos guerreando em Jerusalém, e de repente os céus vão se abrir, e Cristo vai aparecer nos céus com todo poder e glória.
Nesse dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. No livro de Isaías está escrito que até aqueles que os traspassaram, aquela pessoa que pregou os pregos na mão dele e nos pés dele na cruz, vai ver a volta dele. Olha para você ver, ou seja, vai abrir como se fosse uma janela lá no inferno e a pessoa vai ver também a volta de Cristo nesse dia. A volta de Cristo está descrita em Zacarias 14, aonde diz que o Senhor virá e todos os seus santos com ele, e naquele dia ele colocará os seus pés no Monte das Oliveiras. Quando Cristo colocar os pés no Monte das Oliveiras, vai haver um grande terremoto que vai mudar toda a orografia e toda a topografia da terra. E aquela terra, ou seja, que é um lugar árido, é um lugar deserto, aquela terra vai sair um rio de dentro daquele terremoto, ou que vai partir aquela terra no meio, e vai sair um rio e vai regar toda aquela terra, porque aquela terra vai ser uma terra como o Jardim do Éden foi, ou seja, uma terra florida, uma terra fértil, porque depois da volta de Cristo, ele vai começar o milênio, ele vai governar no milênio, isso é um assunto que eu vou falar depois. Mas voltando aqui na volta de Cristo, nesse dia da volta de Cristo, Cristo vai dar um sopro, e ele vai matar ainda em pé todos os soldados do anticristo. A Bíblia diz em Zacarias 14 que os olhos dessas pessoas ficarão podres, ainda elas em pé. A língua na boca ficará podre, ainda elas em pé. Ou seja, elas vão morrer, não vai dar nem tempo de cair, por causa do poder do sopro do Filho de Deus. A Bíblia diz também que o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre, e Satanás será preso no abismo por 1000 anos. Por que por 1000 anos? Porque depois Cristo vai começar o milênio e ele vai reinar no milênio e ele é o príncipe da paz. E para que haja paz no milênio, Satanás terá que ficar preso. Então, a volta de Cristo é esse evento maravilhoso e extraordinário. Agora observe que a igreja virá com Cristo montada em cavalos brancos. Está escrito em Apocalipse 19. Porém, quem vai derrotar os inimigos é o próprio Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que ele, somente ele, pisará o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Nesse dia, Jesus não virá na terra como aquele judeu galileu com a sandália empoeirada. Não, ele virá na terra com seus olhos como chamas de fogo, uma espada aguda saindo da sua boca, no manto da sua coxa está escrito Meler Amalkim, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pastor Ronaldo, o que é o milênio? O milênio é um tempo de 1000 anos em que Cristo vai governar essa terra, porque Cristo tem uma promessa de sentar no trono de Davi. E no milênio, o que Deus quer fazer? Deus quer mostrar para o ser humano como seria a vida no homem na terra se o homem não tivesse pecado. Ou seja, se Adão não tivesse pecado, como seria a vida dos seres humanos na terra? Vai ser igual vai acontecer no milênio. E eu vou explicar aqui agora. Quando Cristo voltar, ele vai estabelecer o tribunal de Cristo. Ele vai chamar as nações sobreviventes diante dele. E ele vai pôr à sua esquerda os bodes e à sua direita as ovelhas e os irmãos. Quem são os bodes? São aquelas pessoas que não foram na guerra e que ele não matou, mas receberam a marca do anticristo, ou na sua mão, ou então na sua testa. Essas pessoas serão mortas e lançadas no inferno imediatamente. Primeiro no inferno. Tá ok? O lago de fogo vai ser para o final. Primeiro as pessoas são lançadas no inferno, aquelas pessoas que não recebem a Cristo como Senhor. E quem são as ovelhas e os irmãos? As ovelhas e os irmãos são aquelas pessoas, as ovelhas são aquelas pessoas que não receberam a marca da besta e sobreviveram ao milênio. E quem são os irmãos? São os judeus, que são irmãos de Jesus, são chamados de irmãos, os judeus. Então, e também que não receberam a marca da besta, porque se um judeu receber a marca da besta na sua mão ou na sua testa, ele também será morto e lançado no inferno, ele estará do lado dos bodes, ele será considerado como um bode, tá ok? Essas pessoas que não receberam a marca, elas vão receber o corpo curado, elas serão curadas imediatamente pelo Senhor Jesus e elas receberão o poder da idade da árvore, de viver 1000 anos, assim como as árvores vivem. Agora, observe também
que depois da volta de Cristo, ele vai ressuscitar aquelas pessoas que viveram na grande tribulação e morreram na grande tribulação porque não receberam a marca da besta e a marca do falso profeta. Essas pessoas ressuscitarão e elas também entrarão no milênio para viver a idade de 1000 anos. No milênio, uma pessoa, o que acontece? Ela, com 100 anos, pastora Glória, ela será considerada criança, diz a palavra de Deus. Pastor Ronaldo, fale de algumas coisas que acontecerá no milênio. Olha, no milênio, eu comecei a falar, uma pessoa será considerada criança com 100 anos. E se ela pecar, com 100 anos ela morrerá. Observe que no milênio, Satanás estará preso, então ele não vai tentar as pessoas no milênio. Ele não vai colocar as pessoas à prova no milênio. E as pessoas viverão uma vida de prosperidade. Quando Cristo colocar os pés no Monte das Oliveiras, todo ouro, prata, pedra preciosa, que hoje está enterrado na terra, que o homem tem que cavar para achar, tudo isso vai ser colocado para fora. Ou seja, as pessoas vão andar na rua e assim como você vê pedras comuns hoje, em quantidade enorme, você também verá ouro, prata e pedra preciosa. Assim será no milênio. No milênio, o sol ele vai clarear 7 vezes mais, ou seja, o dia será 7 vezes mais claro. A lua ela será clara como o sol no meio-dia, ou seja, não vai haver noite no milênio. Fora que o seguinte, a Nova Jerusalém, ela descerá do céu e ficará estacionada no ar. E as pessoas na terra verão a Nova Jerusalém, assim como hoje você vê o sol, como você vê a lua, elas verão a Nova Jerusalém. Porém, a Bíblia diz que a luz e a glória da Nova Jerusalém, ela vai brilhar mais do que o sol e mais do que a lua. E vai também clarear a terra, ou seja, não vai haver noites no milênio. Não vai haver noites. No milênio vai haver também os animais. Isto mesmo, a Bíblia diz que o leão ele comerá palha como boi. A Bíblia diz que o lobo e a ovelha caminharão juntos e não farão mal um ao outro, porque no Monte Santo de Deus não haverá maldade no milênio. Ninguém fará mal um ao outro. No milênio, os judeus serão honrados. A Bíblia diz que 12 homens pegarão nas vestes de um judeu e dirão para ele: eu quero andar contigo, porque eu sei que você vai aonde Deus está, e andarão com o judeu. Hoje o judeu é rejeitado no mundo, em vários lugares, em vários países, certo? Mas no milênio não, o judeu será honrado. Toda aquela terra que foi prometida a Abraão e sua descendência, o Senhor Jesus vai dar. O Senhor Jesus vai sentar no trono de Davi e ele vai reinar. A Nova Jerusalém será a capital do universo e a Jerusalém terrestre será a capital do mundo aqui na terra. Agora observe que assim como Jesus atravessou a parede, depois que ressuscitou dentre os mortos e apareceu para os discípulos e disse: paz seja convosco, e ali comeu com eles, e Jesus num corpo glorificado, a Bíblia diz também que no milênio Jesus vai fazer a mesma coisa com as pessoas, ele vai governar as pessoas, e também a igreja vai reinar com Cristo, porque a Bíblia diz que ele nos comprou com o sangue dele e nos fará reino e sacerdote, ou seja, seremos sacerdotes sobre ninguém? Reinaremos sobre ninguém? Não, vamos reinar com Cristo no milênio. Agora observe que o milênio é algo extraordinário. A Bíblia diz também que haverá fartura de alimento no milênio. As pessoas construirão as suas casas no milênio, não para vender, não para comercializar. E outra coisa, Deus vai tirar também da mente do ser humano a arte da guerra. Tudo isso está na palavra do Senhor. O homem não terá mais a arte da guerra, porque quem vai reinar é o príncipe da paz. E todas as armas serão transformadas em paz e enxadas, porque a profissão na terra será a agricultura. E tem uma coisa também, pastora Glória, no milênio as pessoas subirão uma vez por ano até Jerusalém para ofertarem ao Senhor. E aquela família que não ofertar ao Senhor naquele ano, não choverá na terra dela. Será o castigo para quem não ofertar ao Senhor naquele ano, no milênio. Tá ok? Então observe que oferta não é algo criado pelo homem, é criado por Deus como meio de adoração ao Senhor. Pastor Ronaldo, você falou aí,
muito sobre a Nova Jerusalém. Eu vi nas redes sociais, isso aí está passando muito nas redes sociais, muitas pessoas comentando, divulgando, que tem um telescópio que ele vai bem longe, olha bem longe no céu mesmo, e esse telescópio, ele viu uma cidade, ele captou uma cidade com muitas luzes no céu. Isso é verdade? Olha, o que acontece? Tudo é possível. Por quê? Porque a Bíblia fala da Nova Jerusalém. A Bíblia fala que a Nova Jerusalém, ela é uma realidade, ela existe, uma cidade construída pelo próprio Deus. Quem é o arquiteto da Nova Jerusalém? O próprio Deus. E essa cidade, ela virá de encontro à terra e ficará estacionada no ar, tá ok? Então, se o telescópio, se realmente essa reportagem é uma verdade, né? No caso, se realmente alguém pegou um telescópio e conseguiu visualizar, eu creio que sim, que possa ser a Nova Jerusalém. E qual o maior aprendizado que podemos tirar do milênio? O maior aprendizado no milênio é que o seguinte, as pessoas no milênio terão as suas casas, terão saúde, porque a Bíblia diz também que o Senhor Jesus curará a todos. A Bíblia diz que todas as orações no milênio serão respondidas antes mesmo da pessoa formar aquele pedido na mente dela, o Senhor a responderá imediatamente. As pessoas terão prosperidade, caminharão sobre o ouro, sobre a prata, sobre as pedras preciosas. Porém, no final do milênio, Satanás será solto da sua prisão de 1000 anos. E ele vai caminhar sobre a terra para colocar à prova aquelas pessoas que nasceram no milênio. Aquelas pessoas que só ouviram falar do diabo, mas nunca foram provadas pelo diabo. E a Bíblia diz, pasme nisso que eu vou te dizer, a Bíblia diz que uma multidão como a areia do mar, vai seguir Satanás. Então, qual que é o maior aprendizado no milênio? Que o problema do homem não é ter riqueza ou a falta da riqueza, não é ter saúde ou a falta de saúde, mas o problema do ser humano é o coração realmente maligno. Ou seja, o milênio, no final do milênio, Cristo vai fazer a última peneirada, aonde vai separar realmente o joio do trigo, porque essas pessoas vão seguir o diabo marchando sobre a face da terra para tentar tomar Jerusalém do Senhor Jesus. Porém, vai cair fogo do céu, vai matar elas, lançá-las no inferno, e Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, e ali será o fim do diabo. Pastor Ronaldo, nós já falamos sobre o Apocalipse. Agora vamos falar sobre um outro assunto, que é o abandono dos animais. É pecado abandonar os animais? Sim, é pecado abandonar os animais. É o pecado do abandono. A Bíblia diz que Deus não dá para o servo dele espírito de abandono, mas espírito de adoção que clama Abba Pai. Deus não criou animais de rua. Deus criou animais domésticos e animais selvagens. Dos animais selvagens, Deus cuida. Está lá em Salmo 150, que Deus diz, eu dou alimento quando os animais selvagens clamam a mim. Mas os animais domésticos, que significa do lar, ou seja, foram criados para viver no lar do ser humano, para trazerem alegria para o ser humano, o que acontece? Esses animais não foram feitos para serem jogados na rua, mas para que o ser humano cuide deles com amor, com carinho e com todo o cuidado. Provérbios 12:10 diz o seguinte, o justo cuida dos seus animais, mas o perverso os maltrata. Ou seja, o perverso não vai para o céu, ele não vai ser arrebatado, ele não tem um nome escrito no livro da vida. O perverso, o lugar dele é o inferno, depois o lago de fogo e enxofre. Ou seja, Deus, ele separa aqui quem é justo e perverso pelo cuidado que a pessoa dá aos animais. O justo cuida dos seus animais, mas o perverso os maltrata. Não adianta se você frequenta a igreja, se você assiste o culto, se você é pastor, se você é pastora, se você pode ser o que for, ter o título que for na igreja. Se você maltrata algum tipo de animal, você é um perverso. E o que faz uma pessoa abandonar os animais? O que faz a pessoa abandonar os animais é o espírito do diabo. O demônio entra nessa pessoa, entra nessa família e ele coloca nessa pessoa o abandono, ou seja, o coração de abandono.
e essa pessoa, ela age com perversidade, aquele animal que ama aquela família, aquele animal que necessita dos cuidados daquela família, aquele animal que foi colocado naquela família por Deus para que aquela família cuidasse daquele animal, aquele animal que confia naquela família, de repente é colocado dentro de um carro e é jogado na rua, numa rua deserta ou em algum lugar ermo, como também no meio de uma mata ou numa estrada, certo? Onde não tem ninguém. Covardemente a pessoa faz isso. E o que acontece? O amor de Deus não está nesse tipo de gente. Essa pessoa é uma perversa. E quem fez ela fazer isso foi o diabo, foi os demônios. Observe, pastora Glória, que recentemente eu fui chamado numa casa em Betim para orar por uma mulher que estava vendo vultos, ouvindo vozes e cheio de doenças no corpo. Quando eu cheguei lá, conversei com aquela mulher para identificar o problema dela e ela disse que estava com ódio no coração porque a nora dela simplesmente estava colocando comida para os cachorros na rua, todos os dias às 5 horas da tarde. E ela começou a jogar pedras e paus naqueles animais. E depois daquilo veio essas doenças no corpo dessa pessoa e ela também não conseguiu dormir à noite, sendo perturbada, vendo vultos, ouvindo vozes. Então eu fiz uma oração por ela. Eu orei da seguinte forma: os demônios que entraram nessa mulher porque ela maltratou os animais, porque ela jogou pedra e pau nos animais, manifeste nela agora em nome de Jesus. E naquele momento manifestou naquela mulher uma legião de demônios. Segundo os estudos, existem, pastora Glória, 33 milhões de animais abandonados no Brasil. Sabe o que isso significa? Significa que tem 33 milhões de famílias, não estou falando de pessoas, de famílias debaixo de maldição, famílias que cometeram o pecado do abandono, famílias que deixaram Satanás entrar nelas e colocar nelas o espírito do abandono e fizeram maldade e perversidade com os animais. No livro de Jeremias está escrito: a terra está debaixo de maldição. E vocês perguntam por quê? Porque vocês maltratam os animais e dizem Deus não está vendo. No livro de Jó também, 12:7 está escrito: Jó, pergunta aos animais, pergunta às aves dos céus, pergunta aos peixes do mar, e qual destes não te contarão que a minha mão criou todas as coisas? Ou seja, todos os animais sabem quem Deus é. Todos os animais sabem quem Deus é. E o que acontece? O pecado do abandono é uma realidade no Brasil. Em algumas cidades, mais ainda. Mas eu digo a você, se arrependa desse pecado. Se você abandonou algum animal, volte lá e busque esse animal. E se você não consegue achar esse animal mais, pegue um outro e vá cuidar dele para substituir aquele que você abandonou. O que acontece espiritualmente com a pessoa que abandona os animais? Ou uma família, né, também que abandona. Igual agora, é uma época de férias, então as pessoas viajam, não tem como levar o animal, não tem como deixar com ninguém e abandonam o animal. O que acontece espiritualmente com essas pessoas? Recentemente, pastora Glória, eu vi no Instagram uma família que tirou férias, ficou 15 dias fora e deixou 2 cães ali dentro da casa deles ali, o portão de grade, e a vizinha viu, filmou, e aqueles cães já sem água, sem alimento, emagrecendo, sofrendo, e ela foi lá e chamou a polícia para aquelas pessoas. Então, no caso, pela lei dos homens, essa pessoa vai responder criminalmente por abandono de incapaz, por abandono de animais. Mas espiritualmente, essa pessoa vai estar trazendo maldição, não somente sobre a vida dela, mas também dos filhos, dos netos, dos bisnetos, dos tataranetos, porque a Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Por isso que tem muitas pessoas aí com a vida amarrada, a vida destruída, doenças que não têm cura, problemas financeiros que não se resolvem, porque maltrataram os animais. Pessoas com perversidade no coração, maldade ao extremo, perversidade é maldade ao extremo. Quando você pega um animal e você abandona ele, você maltrata ele, coloca numa corrente, não dá comida, não trata com amor, com carinho, você tem perversidade ao extremo. E o lugar seu é o inferno, se você não se converter ao Senhor. Pastor Ronaldo, semana passada aconteceu uma situação assim muito triste.
uma pastora estava jogando fora a água e a comida que o senhor estava colocando para uma cachorrinha abandonada. Uma cadelinha que foi abandonada por uma família, né? Abandonou essa cachorrinha e o senhor estava colocando água, colocando comida e essa pastora pegou a vasilha e jogou fora. E disse que estava fazendo isso porque os animais não têm alma. O que o senhor tem a dizer sobre isso? É o seguinte, como não posso pôr todos os cachorros dentro da minha casa, eu perguntei a Deus o que eu podia fazer para ajudar os animais. E Deus me deu essa ideia. Então eu ando com um saco de ração dentro do carro, também com um pote de água, e eu vejo um cachorrinho ali abandonado, eu coloco água e coloco comida para ele. E tem essa cachorrinha que foi abandonada no passeio, aonde tem um comércio e do lado tem uma igreja. E essa cachorrinha fica ali, porque o animal, quando é abandonado, geralmente ele fica naquele lugar esperando que o dono volte. Então eu já tentei pegar essa cachorra, levar para outro lugar, não consegui, porque ela volta sempre no mesmo lugar. Outra pessoa também tentou, não conseguiu, e ela fica ali. Então o que nós fizemos? Começamos a colocar água e comida para ela ali, até que a gente consiga uma doação para ela, certo? Uma adoção para ela, né? No caso. Mas o que aconteceu? Essa pastora, de repente eu fui lá colocar água e comida para aquela cachorrinha e essa pastora viu eu colocando água e comida e partiu para cima de mim ali e começou a bater boca comigo, começou a me xingar, dizendo que toda água e comida que eu colocasse ali, ela jogaria fora, porque animal não tem alma. Olha só que coisa terrível. Eu falei para ela, então a senhora não conhece Provérbios 12:10, que diz que o justo cuida dos animais, o perverso maltrata? E ela diz, não conheço e nem quero conhecer. E animal não tem alma, quando morre para de existir. E isso não é verdade. Sabe por quê? Porque em Gênesis capítulo 6 está escrito, não coma do sangue dos animais, porque nele está a alma dos animais. Ou seja, o animal tem alma sim, ele não tem o espírito e intelecto como nós temos, que nos dá a capacidade de sermos criativos como Deus, de criar um carro, de criar uma casa, de criar várias coisas como o homem cria hoje. O animal não tem esse poder de criação, só nós que temos, porque só nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas o animal tem alma como nós temos, que é aquela parte do sentimento. O animal sente alegria, ele sente tristeza, ele sente saudades, como é comprovado aí, ó, pessoas que viajam, ficam dias fora, longe dos seus animaizinhos, que quando volta o animal faz uma festa da chegada daquela pessoa. Por quê? Porque ele sentiu saudade. Né? O animal sente tristeza, ele chora, certo? Ele sente fome, ele sente sede. Você compreende? Então o animal realmente ele tem alma e ele precisa ser cuidado. E os animais vão para onde quando morrem? Olha, Salomão responde isso aí, né? Ele diz que tanto a alma dos animais como a alma dos justos vão para o mesmo lugar. Eu creio que Deus tem um céu para os animais, certo? Não estou afirmando que seja o mesmo céu aonde os homens vão morar, porque Deus não é um Deus destruidor, Deus é um Deus criador, a natureza de Deus é de criação. Por isso que Deus não vai extirpar o diabo, ele vai punir, ele vai colocar Satanás para ser queimado por toda a eternidade, mas não vai extirpar, porque Deus é criador, Deus não é destruidor. Deus pune, mas não extirpa, não destrói. E você observa em Gênesis que Deus, quando vai trazer o juízo sobre o mundo antigo, o que ele faz? Ele pega os animais e salva dentro da arca, representando também que Deus também salva os animais também nos dias atuais, tá ok? Então eu creio que a alma do animal, ela vai para algum lugar. Tanto é que no milênio vai ter os animais. Esses animais virão de onde? Certo? Eu creio que Deus tem o poder de ressuscitar os animais e fazer com que eles vivam também na terra no milênio. Quero deixar uma sugestão para você que acabou de aprender sobre esse ensinamento dos animais. Se você não pode ter um animal na sua casa, se você não tem um espaço, mora num apartamento pequeno ou trabalha viajando, não tem com quem deixar o animal, coloque no seu carro, compre um saco de ração, coloque no seu carro, você vai alimentar vários animais na rua. Ou também água, porque os cachorros também sentem sede. E tem muitos animais que estão morrendo com problema nos rins porque não tem água para beber. Então, leva uma garrafa com água, leva um saco de ração. Ah, pastora, eu não tenho carro, eu trabalho, mas eu não tenho carro.
coloca saquinhos de ração dentro da sua bolsa, coloca um vidro de água dentro da sua bolsa. Você viu um animalzinho? Ajuda aquele animalzinho, ele precisa de você. Você sai para trabalhar, você sai para estudar. Aquele animal, ele não tem como trabalhar, ele não tem como estudar, ele não tem como comprar a própria ração dele, o próprio alimento. Ele necessita da sua bondade, do seu amor que Deus já colocou em você, em nome de Jesus, pelos animais. E outra coisa, ô capelão Glória, pastora Glória, a pessoa, ela, por exemplo, se ela não pode adotar aquele animal para ficar para ela aquele animal, ela pode adotar provisoriamente. Um lar provisório. Como nós fizemos várias vezes e conseguimos tirar da rua 30 animais. É fácil? Não é, mas você pega aquele animal e você vai lá e anuncia nas redes sociais, anuncia também na OLX, anuncia no Facebook, dá um banho naquele animal, cuida dele, tira umas fotos e você vai conseguir doar aquele animal. Porque aquele animal foi abandonado, ele não pode fazer isso por ele. É necessário que alguém faça isso por ele. E uma coisa que eu notei é o seguinte, assim como tem gente perversa que abandona o animal, tem gente que quer resgatar, mas não sabe como fazer. E você pode ser um intermediário, você pode ser um instrumento de Deus para ajudar esse animal. E a Bíblia diz que toda a criação, ela anseia e clama ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação é quem? Só o ser humano? Não. Também os animais. E quem Deus criou primeiro? Os animais. Foi a primeira criação de Deus de seres vivos, foram os animais e as aves. Então, você pode ser um instrumento de Deus para salvar animais. Faça isso em nome de Jesus e você vai ver o tanto que Deus vai te abençoar. E você também que, eu quero comprar um animal, porque ele tem raça. Queridos, todos os animais têm uma raça, Deus colocou raça perfeita nos animais. Eu não vou adotar esse animal porque ele é um vira-lata, ele é um caramelo, ele é um pretinho. Não, todos eles têm amor para nos dar e nós temos amor para dar a eles. Agora, pastor Ronaldo, vamos mudar de assunto? Eu quero falar agora sobre o seu livro Anjos Subordinados ao Nome de Jesus. Muitas pessoas estão questionando o seu canal do YouTube de quem dá ordem aos anjos, se é somente Deus e não o nome de Jesus. O que você fala sobre isso? Pastora Glória, o que acontece? Eu falei no último podcast que o nome de Jesus é autoridade sobre os anjos. E esse vídeo já teve mais de 500 mil visualizações. E algumas pessoas começaram a questionar realmente, dizendo que está escrito em Salmos que Deus dará ordem aos anjos. Preste atenção, o próprio Satanás, quando foi tentar o Senhor Jesus no deserto, ele usou esse mesmo salmo para falar para Jesus. Está escrito a teu respeito, dará ordem aos anjos para que te obedeça e você não tropece em nenhuma pedra. Então, se você é o Filho de Deus, você pula aqui desse monte e os anjos vão te salvar. É claro que Jesus não obedeceu o diabo, certo? Ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas Jesus, ele tem realmente autoridade sobre os anjos. Tanto é que no final da tentação, os anjos vieram e serviram a Jesus. Agora observe que 1 Pedro 3,22 está escrito que Jesus se assentou à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e foi subordinado a ele, anjos, potestades e poderes. Entenda uma coisa, Jesus é Deus. Quando Jesus, ele chama Pedro, João e Tiago para o monte, para acompanhar ele no monte, ali na frente desses três homens, Jesus se transfigura no corpo de Deus. Aquele corpo humano se transfigura no corpo de glória e o seu rosto brilha mais do que o sol. Ou seja, ele mostrou para aqueles homens quem ele era. Ou seja, eu sou Deus, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu sou o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade. Ou seja, aqueles homens puderam ver que Jesus é Deus. Amém? E Jesus, como Deus, ele tem autoridade sobre os anjos. Agora, Jesus, ele disse, no meu nome, vocês farão as obras que eu faço e maiores do que estas. Se você não crê, não tem problema, continue não crendo. Porém, você não vai usufruir do poder de Deus. Se você crê, você vai usufruir das bênçãos de Deus e elas vão acompanhar você. E uma das bênçãos de Deus que você vai usufruir
é os anjos de Deus trabalharem em favor da sua vida, porque eles são espíritos ministradores que trabalham em favor da igreja do Senhor Jesus. Agora observe uma coisa, se os demônios que são desobedientes, se os demônios que são perversos, malignos, obedecem ao nome de Jesus, quanto mais os anjos que são obedientes e amam e servem a Deus. O arqueólogo Rodrigo Silva fala que Arcanjo Miguel é Jesus. O que você tem a dizer sobre isso? Isso é verdade ou uma invenção dele? Isso é uma invenção da cabeça dele, porque Arcanjo Miguel não é Jesus. Jesus, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa e o Ômega. Jesus, ele é o Filho de Deus. Arcanjo Miguel não é o Filho de Deus. Ele é mencionado em Daniel capítulo 12 e Apocalipse capítulo 12, aonde ele é chamado de grande príncipe do exército de Deus. Miguel, ele é um príncipe do exército de Deus. Ele é um arcanjo, Arcanjo Miguel. Jesus não é arcanjo. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus é quem criou os anjos, porque a Bíblia diz que tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Ou seja, Jesus não é Arcanjo Miguel. Ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis e ele é o nosso Salvador. E qual é a diferença de anjo e arcanjo? A palavra de Deus fala sobre anjos, arcanjos, serafins, querubins e ofanins. Os anjos são os mensageiros, como por exemplo o anjo Gabriel, ele veio e trouxe a mensagem para Maria que Jesus iria nascer, certo? O arcanjo já é uma classe de guerra, são anjos da guerra, é a classe dos arcanjos. Ok, muito obrigado por essa explicação, porque muita gente também tem essa dúvida, né? E os serafins são anjos da adoração, tá ok? E os querubins? Os querubins são anjos guardiões do trono de Deus. E os ofanins são anjos que são os observadores, eles observam todo o trabalho dos seres humanos nos quatro cantos da terra diante de Deus. Obrigado. Pastor Ronaldo, quero te agradecer e todos que estão também assistindo esse podcast por essa oportunidade, esses ensinamentos que eu sei que são essenciais, que muitos não ensinam mais e muitos também não sabem. Então eu quero te agradecer, muito obrigado por este podcast. Que Deus te abençoe. Amém. Só gostaria, para finalizar, pastora Glória, falar sobre os meus livros. Você pode adquirir os e-books no site livrosronaldo.com, tá ok? E se você quer ser um capelão, um ministro religioso autorizado por lei para prestar assistência religiosa e pregar o evangelho nos hospitais e nos presídios, venha fazer parte da Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos, fazendo o nosso curso, onde você vai receber uma credencial para você poder fazer as visitas nos hospitais e presídios e pregar o evangelho nesses lugares. Acesse capelaniaomce.com.br capelaniaomce.com.br e você vai poder fazer o nosso curso e fazer parte da Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos, onde temos capelães em todo o Brasil, temos também nos Estados Unidos, na Inglaterra, temos também em Portugal, também no Paraguai e em todo o território nacional, tá bom? Venha fazer parte desse grande exército de evangelizadores que são os capelães. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês.